Bem, eu sou Vera Tilde de Castro Pinto, né? Meu nome literário é Vera Tilde e, aliás, desde do colégio interno passou a ser Vera Tilde porque tinha outras Veras, Vera Lúcia, Vera Maria e tudo isso, mas eu não gostava, porque esse Tilde é parte do nome da minha mãe, Clotilde, o apelido dela era Tilde. Então, como quando eu nasci aqui em Campo Grande, naquela época, ela teve eclâmpsia. Eu acredito que meu pai, eu fui a primeira filha, quis homenageá-la porque ela estava desenganada por todos os médicos da cidade, tudo isso. Felizmente, não era a hora dela, ela viveu até os 94 anos, teve mais 3 filhos em parto normal, teve problema. Mas aí surgiu o Vera Tilde. Então, e graças a um professor no colégio interno, né, que era professor de matemática e era muito bonito e muito competente, era um ícone ele muito observador, quando fazia chamada, que falava Vera Tilde, via que eu franzia a testa, eu fazia algum sinal visual de que não gostava, sabe? E um dia ele fez uma ode ao meu nome na aula, disse: por que você não gosta do seu nome? O seu nome é único, você é única, entende? Não tem ninguém, não tem outro igual. Assim. A partir daí, entende? Pela catequese do professor, eu passei a usar o Tilde. E depois, até quando operadora de direito, porque eu sou advogada, né, formada, fiz doutorado também em direito no Rio de Janeiro. Os clientes mandavam passagem quando eu tinha que atender uma causa em outro estado ou fora do país e tudo isso. E naquela época, sem internet, a gente ia na agência de aviação para ver a ordem de passagem se tinha chegado. E procurava Pinto Vera, não tem não. Procura Tilde Vera, aí estava lá a passagem para viajar. Então hoje eu considero realmente o Vera Tilde é o meu nome literário e que me representa. É isso aí. Além da formação acadêmica, que eu posso dizer para você que fui jornalista provisionado, numa época que aqui em Campo Grande ainda não haviam profissionais de comunicação com formação acadêmica, e que sou consultora de empresas e que sou agora considerada escritora, sou mato-grossense. Bem, a literatura sempre foi presente na minha vida, porque eu sou filha de um médico e de uma professora. Meus pais casaram no Rio de Janeiro, onde eles moravam, e vieram. Meu pai fez concurso para o serviço do Exército, de saúde do Exército, e foi servir em Bela Vista. Então, desde quando eu comecei a ler e escrever, eles incentivavam muito a leitura, né? No princípio, eu confesso que com 10 anos, 11 anos, eu não gostava muito, porque Bela Vista eu considero o Macondo do Gabriel Garcia Marques, sabe? Naquela época era uma cidade mágica. E meus pais, com uma certa liderança, porque ele era o único médico na cidade, né? Minha mãe professora, e as pessoas, as amigas vinham pedir para ela ajudar as crianças que entravam na escola e não se alfabetizavam. E ela, uma professora muito experiente, descobriu que a grande dificuldade é porque eles falavam guarani, falavam espanhol errado e português errado. Então, ela, naquela época, já fazia um trabalho tipo Paulo Freire. Ela dizia: não, manda seu menino aqui em casa, né, com uma tesoura sem ponta, né, e cola. E aí ela pegava revistas antigas e dizia: como é seu nome? Mandava ele recortar as letras para formar o nome dele. E a partir daí ia formando até que o menino, entende, aprendia a ler e a escrever, entende, em português, com esse tipo de trabalho. Até hoje ainda tem profissionais lá em Bela Vista que lembram dessa escola informal que ela fazia em casa. Então, na hora da siesta, que é muito comum, né, na fronteira Brasil-Paraguai, fecha tudo
partir de 11 horas até as 2 horas da tarde. Depois do almoço, a gente ganhava livro, revista e tudo isso para ler, porque eu não queria dormir. Criança não quer dormir depois do almoço, né? Mas meus pais queriam, né? Descansar um pouquinho, né? Eu não gostava muito daquilo, não, né? Mas comecei a apreciar, por exemplo, os poetas, né? Castro Alves. E meu pai contava a história do autor das poesias e tudo isso. E eu já ficava pensando na Eugênia Câmara, a grande paixão do Castro Alves, que era uma atriz e tudo isso. Então, a minha primeira paixão foram os poetas, né? Tudo isso. Depois veio uma fase mais árdua, depois de Monteiro Lobato, enfim, veio uma fase mais árdua que eles passavam os clássicos. Eu tinha horror de Camões, achava aquilo muito chato, né? Porque não tinha ainda maturidade para isso. Mas, quando eu terminei o primário em Bela Vista, já fui, obviamente, para o colégio alfabetizado, né? Tudo isso. Fui para o Rio de Janeiro, onde moravam os avós, porque em Bela Vista, só em 1952, foi que, com a liderança deles e de outras pessoas da sociedade, engajaram-se naquela campanha de educandários gratuitos para criar o primeiro ginásio. Então, quem tinha condições mandava os filhos para estudar. Aqui em Campo Grande já tinha o Dom Bosco, tinha Nossa Senhora Auxiliadora, mas na época eles não tinham parentes nenhum aqui, nem nada, então achavam melhor mandar a gente para o Rio, porque ficava no colégio interno e no final de semana saía para a casa dos avós. De um lado, minha avó materna, professora também, né? Do outro lado, meu avô, médico, militar, poeta, escritor e professor também. Então, nos finais de semana, os assuntos eram o que você leu durante a semana. No colégio tinha 3 bibliotecas, uma para infantil, uma juvenil e uma dos professores, né? E o fato de estar longe da família, ser uma experiência nova, tudo isso, embora eu gostasse imensamente do colégio, mas eu me agarrei com os livros, eu lia muito, né? E aí também aconteceu que quando eu terminei o ginásio, já prestes a fazer o científico, a biblioteca dos professores me foi franqueada, o que não era comum. Então eu já pude ler Jorge Amado, já pude ler outros, Viana Mugg, outros autores que as outras colegas não liam, né? Com isso, eu ganhei uma grande vantagem no colégio, é que ampliei meu vocabulário, né? E aí não fazia prova oral de português, porque o professor de português dava 6 pontos pela redação e 4 em múltipla escolha. Então eu tirava os 6 na redação sempre, né? Mais a múltipla escolha umas 2, tirava entre 7 e 8, ficava livre da prova oral, que naquela época eu não era tão desenvolta como agora. Depois da maturidade que fiquei desenvolta, eu era meio tímida e tinha medo de fazer prova oral e não passar, né? E o que eu ia dizer para o meu pai, que estava tão longe, trabalhando para eu poder estudar num colégio de elite no Rio de Janeiro, né? Bom, então, ganhei essa vantagem, mas nunca imaginei que algum dia eu fosse escrever livros, né? Aí depois fui fazer direito, e também por uma opção para não ficar aqui na época das férias, porque aí meu pai já era diretor do Hospital Militar, aqui já morava em Campo Grande. E durante as férias, todos os estudantes vinham para passar as férias em casa, era uma beleza, tinha, sabe, jogos, tinha muito baile, muita festa, e tudo isso. Mas quando acabava as férias, Campo Grande ficava um túmulo. E eu não tinha o que fazer aqui. Então eu escrevi para o meu avô, que era meu cúmplice, meu avô, arranja um curso universitário para eu fazer bem longo, para não precisar ficar em Campo Grande na época das férias, né? Ele disse, vai estudar medicina, que é a tradição da nossa família. Eu disse, não posso, vovô, eu vejo sangue, eu desmaio. Então, minha filha, vai estudar direito, porque mesmo que você não resolva ser advogado, né, você vai ter uma cultura geral muito boa, poderá fazer outras coisas. E aí, novamente, a literatura foi minha bengala, porque eu estudava o perfil do professor. Eram catedráticos,
muito antigos, nomeados pelo presidente Getúlio Vargas, né? E as aulas assim muito solenes e tudo isso, meio cansativas para a gente que já estava numa outra época, né, de bossa nova, de outras coisas, né, de boemia, tudo isso. E eu ficava observando o perfil dos professores. E aí não estudava muito não, mas qualquer assunto que caísse na prova, entende? Eu fazia um resumo, uma síntese do tema proposto e entrava no discurso do professor, porque todo professor tem uma paixão, né? Professor de economia, né, política. Ele falava que o nosso litoral não era explorado devidamente, que era um litoral piscoso, né, as bacias hidrográficas e tudo. Não tinha dúvida, todas as minhas provas eu passava direto, porque eu incluía o litoral piscoso e os peixes do professor e tirava 10. E os meus colegas não entendiam, porque quando eles perguntavam, Veratilde, você está preparada para a prova? Não, mais ou menos, então, não sabia muita coisa, né? Então, e aí depois aqueles que tinham ralado, estudando para tirar 10, às vezes tiravam uma nota baixa, né? E eu passava com distinção, então eles diziam que eu escondia o jogo para não dar cola, mas não era. Era que eu ficava percebendo o perfil e o discurso principal do professor durante o curso, eu incluía, né? E com isso eu consigo. Então, a literatura entrou na minha vida dessa forma, né? E quando eu voltei para Mato Grosso do Sul, por problemas de saúde dos meus pais, tudo, eu achei que eu devia voltar para cá, em 83, né? Eu tive que reformular toda a minha clientela, porque eu fazia já no Rio de Janeiro algo que na época ninguém fazia, que era uma assistência preventiva a empresas, né? Para evitar o contencioso. Hoje se fala muito na justiça, né, nessa parte de mediação e tudo, mas naquela época não veio. E como eu trabalhava para muitas multinacionais, franceses, por exemplo, a L'Oréal de Paris foi o meu escritório que organizou no Brasil e tudo isso, americanas, eu sentia que os clientes sentiam muita falta desse preparo antecipado para evitar conflitos judiciais. E nós começamos a fazer isso, né? E quando eu cheguei aqui, a minha ideia é que eu poderia continuar fazendo esse tipo de trabalho. Mas, na época, antes do agronegócio, o comércio exterior aqui era informal, para a gente não dizer de contrabando, né? Era informal. E os empresários eram normalmente os donos das fazendas, eram empresas familiares. Eles não tinham interesse nenhum em oficializar, nem nada. Só depois que a Embrapa deu um empurrão para o agronegócio, não é, para que as empresas familiares se transformassem em grandes empresas agropastoris, foi que surgiu essa necessidade. Então, na época, não tinha. E também o turismo, que estava começando no Brasil, iniciando no Brasil, eu já tinha vários clientes, que a gente fazia projetos e tudo isso, também aqui era incipiente. E o que aconteceu? O meu primeiro livro, que se chama Turismo Rumo Oeste, né, surgiu porque eu já comecei aqui a escrever na mídia e tudo isso sobre turismo, quer dizer, eu senti que eu tinha que fomentar uma futura clientela, entende? Porque naquele momento não tinha demanda para o que eu fazia aqui no meu escritório jurídico. Então comecei a escrever sobre turismo e tudo isso, e aí no governo do Dr. Wilson Martins, a Marilene Coimbra foi convidada a ser subsecretária de turismo. Me convidou para dar uma assessoria técnica para a faculdade. E aí eles me incentivaram e inclusive patrocinaram a primeira edição do Turismo Rumo Oeste, que teve uma segunda edição depois, da Abrajet, Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo,
quando nós fizemos a seccional aqui em Campo Grande. Então eu reuni essa matéria toda porque também a bibliografia sobre turismo, na época, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas no próprio Brasil, era muito incipiente. E você tinha que provar que o turismo era uma ciência, que o turismo não é só viajar, isso aí é uma ponta, é o produto, mas que tem toda uma ciência que tem que ser elaborada, desde o fato turístico, ao ato institucional turístico, ao produto, aos serviços, não é? Para que você possa fazer um pacote turístico competente e que vingue como uma atividade socioeconômica interessante, né, e confiável para uma determinada comunidade. Então, aí que foi que surgiu o primeiro livro. E daí em diante, as coisas foram acontecendo, né? Olha, eu vou dizer que com relação a esse assunto, eu sou discordante da maioria e do discurso da maioria. Porque ou eu tive muita sorte, entende, na vida inteira, ou realmente eu fui criada de uma maneira diferente também, e tudo isso. Eu nunca senti nenhum tipo de discriminação. Como advogada, eu trabalhava com a maioria de advogados, juízes, tudo, homens, né, todos. E eu tenho esse meu irmão, que eu considero gênio, muito sábio. Quando eu comecei a estudar, ele falou: olha, eu vou te dar um conselho. Não namore juiz, não namore promotor, não namore colega advogado, se você quiser se impor profissionalmente. Porque senão, na sua primeira vitória, eles vão dizer: ah, ela é namorada do doutor fulano, aquela coisa. Então, um conselho sábio, mas realmente eu tive sempre um tratamento muito natural, né? E como já relatei nessa sua primeira indagação, quando eu cheguei aqui, meu ingresso na literatura foi algo assim muito natural, decorrente das atividades que eu estava exercendo, e não só na mídia, tive muita abertura, como também tive muita abertura nas instituições do terceiro setor, das quais eu comecei a participar, né? O Instituto Histórico, do qual eu sou associada desde 2000, né? A Abrajet, essa Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, né? Na época que ainda não havia curso de comunicação, né? Então, me deram uma carteira de jornalista provisionada, porque eu escrevia bastante no Diário da Serra, na revista Destaque, desde 2007 que eu escrevo, na Executivo Plus, da dona Iracema Sampaio, do Francisco Anselmo de Barros. Então, ganhei esse título que eu eticamente não uso, porque hoje as pessoas já são graduadas em comunicação social, né? Tudo isso, então, mas de qualquer forma, para mostrar que eu não tive nenhum tipo de restrição por ser mulher, né? Isso também eu não tenho muito problema, não. Pelo seguinte, eu sempre fui muito organizada. Desde pequena é do meu temperamento, entende? Sou muito pontual. Se você marca 2 horas, eu vou chegar bem antes. Quando me atrasa, porque houve algum problema de força maior. E quando você estuda o direito sistematiza demais, porque as leis e o próprio trabalho forense exige muitos prazos e tudo isso. Então, eu administro bem meu tempo, e eu até hoje, apesar de ter uma participação em 12 livros, sendo que 6 solos, 3 obras encomendadas, inclusive com muita honra ao livro de celebração dos 100 anos da Santa Casa, né, e mais 3 em coautoria, eu me considero assim uma aventureira das letras, porque eu não tenho nenhuma formação acadêmica literária, não é? Eu respeito muito meus companheiros e companheiras que têm essa formação, que é muito importante.
E tudo aconteceu comigo, assim, numa sequência de vida, né, que eu fui, também sou muito curiosa, fui aceitando, mas eu nunca tive, assim, quer dizer, como propósito, escrever, né? Então, eu tenho, assim, minhas reservas, né? Quando, por exemplo, sai no Correio do Estado uma frase minha lá, escritora brasileira, sabe? Eu fico, assim, não chego a ficar vaidosa, eu fico até meio temerosa, entende? Porque, sob um ponto de vista, um olhar acadêmico e tudo isso, eu sou mesmo uma aventureira das letras, sabe? E eu gosto dessa característica, porque ela fala muito do meu temperamento. Eu sou uma pessoa muito curiosa e, apesar da maturidade, né, eu continuo com vontade de conhecer gente, com vontade de conhecer lugares, de viajar e tudo isso. Nada passa desapercebido na minha vida, porque eu acho que a vida é uma aventura fascinante. Olha, sempre tive muita... Na família, como eu já falei, dos avós, dos pais e tudo isso, não propriamente para escrever, né? Mas, de certa forma, fazendo, vamos dizer, a base de tudo, né? Porque eu acho que a base de tudo, no meu caso, foi muita leitura, entende? Apesar de eu não ter uma memória assim privilegiada, né? Mas solidifica, né? A gente vai crescendo e vai vendo também, depois que comecei a escrever, começa a observar o estilo dos outros escritores, né? A maneira a criatividade, né? A competência, a gente aprende muito. Essa é uma escola informal muito importante. E depois dessas associações, por exemplo, meus primeiros livros solo, de poemas, de crônicas, foram patrocinados pelo FIC, através de projetos da bibliografia do Instituto Histórico, né? Hoje eu pertenço à UB também, fui recebida, sou recente, não conheço muita gente, só conheço algumas pessoas que eu já conhecia por escrever, e que tive o prazer de conhecer agora pessoalmente, né, porque já admirava como escritora, e algumas que frequentavam sempre o Instituto, como a nossa presidente, a Lucilene, que estava sempre conosco também no Instituto, que gosto imensamente de tudo que ela escreve, tenho o maior respeito pelo trabalho dela. Então, eu acho que eu tenho sido muito estimulada por todos, inclusive agora, durante a pandemia, o pessoal do Instituto começou a fazer uma campanha para eu escrever as minhas memórias, coisa que também nunca me passou pela cabeça, eu escrever um livro sobre o que eu já vivi. Mas como o Instituto, a base do Instituto é a história, né, de Mato Grosso do Sul e a memória, e eu sempre tenho algumas histórias, porque meus pais tiveram uma vida muito rica no estado, praticamente eles viveram 60 anos juntos, fizeram 60 anos de casados, antes de meu pai falecer. Toda a vida útil deles, mais de 40 anos, foi aqui no estado. Antes, no Mato Grosso, meu pai foi o primeiro secretário de Educação, Cultura e Saúde no tempo do Dr. Fernando Corrêa da Costa, no Mato Grosso Uno, né? Então, o primeiro hospital lá em Bela Vista, ele foi o primeiro diretor, surgiu de uma campanha até hoje, é o único hospital que Bela Vista tem. Então, tem muitas histórias que aconteceram, por exemplo, esse Colégio Maria Constância, né? Quando meu pai assumiu a Secretaria de Educação, ele foi ao Rio de Janeiro, no Ministério de Educação, para ver o que Mato Grosso poderia ter de apoio, né? E chegou lá, havia umas pendências de financiamento de escolas que não foram apresentadas as prestações de contas, essas coisas todas, e que estava fechado, quer dizer, Mato Grosso não estava ainda nos planos de investimentos antes de resolver essas pendências. Ele voltou, como ele era deputado, ele reuniu, né, o parlamento lá em Cuiabá
E eles fizeram um trabalho de esforço. E quando meu pai voltou novamente, e ele tratava com o professor Anísio Teixeira, que era a pessoa indicada para a coisa. O Anísio Teixeira falou para ele assim: olha, agora está tudo bem, doutor, vamos fazer 3 escolas lá no Mato Grosso. O senhor escolhe as cidades: Cuiabá, que era a capital, Campo Grande e Corumbá. Aí ele disse assim: e eu vou lhe apresentar um jovem arquiteto, era o Oscar Niemeyer, que está aqui com um projeto muito bonito para essas escolas, né? E tudo isso. Então foi assim que isso surgiu. Não tem o nome do meu pai lá na placa, só tem o nome do secretário de obras, porque nessa época ele já tinha deixado a secretaria para se recandidatar e reeleger deputado estadual novamente, né? Mas então eu conto essas histórias lá no estudo e eles ficam loucos para... Então, agora inventaram isso, que eu tenho que fazer minhas memórias. Mas eu ainda estou em dúvida, porque eu não conseguiria fazer um livro de memória solene, sabe? Com 1000 datas e com ordem cronológica e tudo isso. E tudo que eu já escrevi na pandemia ficou assim vamos dizer, uma comédia. Em comédia, em 8 capítulos, 8 atos, já porque já vivi mais de 80 anos, né? Então separei por década. E fica sempre aquele problema de autocrítica, né? Que as pessoas podem pensar que é algo muito superficial e tudo isso, mas, de repente, é o retrato de uma época, né? Que a gente vai vivendo, a história vai acontecendo, né? E, por exemplo, eu acho assim, em termos de contextuais, o grande problema que eu vejo da mulher, e eu coloquei num capítulo, usos e costumes, é o problema sexual, entende? Porque eu peguei quando chegaram as pílulas anticoncepcionais, eu estava na faculdade, né? E a guerra sempre foi que a mulher tinha que casar virgem, né? Havia até cirurgiões que se especializavam em reconstituir ímãs para as moças. Eu tive uma colega de internato no Colégio Bennett, que ela não sabia que ela era mãe do irmão caçula, entende? Ela engravidou, era menor de idade, os pais mudaram para uma fazenda na região do Café, lá no interior do estado do Rio, né? E para ela ter o neném, e depois os pais registraram a criança como filhos deles, e ela passou a ter o irmãozinho caçula. Ela só soube que ela era mãe do menino quando ela foi para o internato. E quando eu fiz 8 anos de internato, quer dizer, admissão, ginásio, 4 anos e mais 3 de científico. Quando nós terminamos o científico, foi que nós ficamos sabendo, porque nós íamos nos separar, o grupo todo, 17 alunas muito amigas, né? Algumas iam fazer faculdade, outras iam casar e tudo isso, e ela não falava nada, entende? Aí, para uma colega nossa, ela conseguiu desabafar e falava. E a gente lembra que durante todo o curso, todo mundo namorava, falava dos namorados, falava das coisas, e ela ficava abrindo um caderninho com uma fotografia de uma criança, entende? Aquela fotografia já amassadinha, tudo isso, era o filho, né? Quer dizer, até eu ir para a faculdade, quer dizer, os meninos namoravam as meninas que não eram mais virgens, né? Mas na hora de casar, por pressão da família e tudo isso, elas escolheram uma que a família tivesse gosto e tudo isso, tinha que ser santinha, tinha que ser virgem, tinha que ser... Nós tivemos uma colega também na faculdade, que passou em primeiro lugar num concurso para magistratura, né? Mas ela tinha feito um aborto de uma gravidez indesejada quando era estudante. Ninguém lembrava que ela tinha sido a primeira colocada no concurso para juiz.
só falava, você lembra da fulana, aquela que fez o aborto, não sei o quê. Então, eu acho que essa pressão, e que agora a gente vê com essas denúncias, né, de assédio e tudo isso, esse é um contexto em que a mulher ainda tem uma dificuldade muito grande para se impor, né? Eu mesmo, quando voltei para Mato Grosso do Sul, viajava muito para Bela Vista, meus pais ainda estavam vivos, de ônibus da Cruzeiro do Sul. E, indefectivelmente, haviam 3 perguntas que me faziam, porque eu continuei fazendo muito trabalho no Rio, saí daqui para ir à África, para legalizar uma empresa na Guiné-Bissau e tudo isso, e ia para Bela Vista também, então as pessoas ficavam confusas com relação ao meu domicílio. Então a primeira pergunta é, onde é que você mora? Né? A segunda pergunta era, que idade você tem? Né? Porque por uma questão fisiológica, parece que eu não aparento a idade que eu tenho nunca, né? Então aparento menos. E a terceira pergunta, por que não se casou? Aí eu pegava, colava uma resposta de um professor muito velhinho que a gente tinha de introdução à ciência do direito, morava numa pensão no Catete lá, e o povo provocava na aula, professor, o senhor nunca se casou? Ele dizia, ainda não me casei. Estava vivo, podia casar ainda, né? Mas, enfim, por aí vocês veem que eu acho que essa é a pressão maior que a mulher sofre ainda, né? Porque hoje a maioria pode ir para as faculdades, o mercado de trabalho está cheio de mulheres competentes trabalhando, a literatura nossa também tem muita gente, além das pioneiras, né, como a Olivia Enciso, Flora Tomé, lá em Três Lagoas, fazendo haikai naquele tempo, né, que ninguém sabia nem o que era esse gênero de literatura, né. Temos grandes escritoras atualmente, e eu não sinto, sinceramente, nos ambientes onde eu convivo, especialmente nos grupos, né, no Instituto Histórico da UB, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de diferença. Olha, eu acho que melhora muito. Por quê? Porque você tem uma gama de reflexões que vem com o ato de escrever, não é? Não, eu sempre miro o leitor, né? E a minha proposta é dar alguma coisa positiva, entende? Porque eu acho que o que é negativo, em todos os sentidos, a gente deve rejeitar, né? Se você examinar, eu tenho minhas crenças cristãs muito fortes, e a Bíblia é uma referência para mim muito forte também, eu estudo muito, leio muito. Se a gente imaginar, nós estamos aqui num ambiente de saúde, né? A perfeição do corpo humano, entende? Do cérebro, né? Se a gente imaginar a perfeição da natureza e tudo isso, nós somos feitos para usufruir do que é bom, do que é lindo, do que é bonito, do que é harmônico, não é? E tudo que vem com defeito, tudo que vem para ser negativo e tudo isso, é uma distorção do nosso conceito inicial de vida, né? Então eu procuro passar para o leitor o que eu acho que seja positivo, o que eu acho que seja inspirador, o que eu acho, porque de coisas ruins, eu tenho, por exemplo, um livro de crônicas que eu dei o nome de As Amenas Sim, porque existe um cronista, o Álvaro Moreira, que escreveu As Amargas Não. Só que quando você lê As Amargas Não, são tristes, mas são tristes, quer dizer, ele se autocondena, né? Ele não consegue sair das amargas, né? E eu não quero, quero ser uma velhinha fashion, como uma amiguinha que tem idade para ser minha neta, diz que eu sou, né? Nada de amargura, nada de mágoa, nada de tristeza, nada de aborrecimento por não ter feito determinadas coisas. Eu não quero ter esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que melhora a autoestima da gente, sim, porque você faz um exame interior. Ninguém escreve
gratuitamente, né, sem pensar no entorno, sem pensar no contexto, sem pensar além do tema, nas pessoas que vão ler. Enfim, acho que ensina a gente muito. Acho que a literatura só enriquece a qualquer pessoa, independente de você ter sucesso, de você ser conhecida, de você comercializar seus livros. Eu, por exemplo, nunca comercializei. Por quê? Porque os primeiros, eles foram pagos, entende? Por alguma instituição, né? Ou por alguma empresa, como foi a segunda edição do meu livro Turismo Rumo Oeste, que foi praticamente a revista Destaque que fez. Então, eu não me sentia à vontade, entende, de ganhar qualquer coisa em cima disso, porque eu não tive dispêndio financeiro nenhum para pôr na rua aquele meu trabalho. E a maior alegria que eu tenho é poder presentear as pessoas que eu conheço com meus livros. Tanto que esses que eu trouxe aqui para voltar são filhos únicos, entende? Eu não tenho mais, tem alguns que são edições pequenas, edições esgotadas, né? Eu só tenho esses, não posso emprestar, não posso dar. Mas, enfim, sabe, eu acho que é por aí. Que sigam sua intuição e seu coração e escrevam, entende? Sem pensar no depois, entende? Escrevam, põe no papel, né? Quando eu fazia projetos no Rio de Janeiro, tinha um cliente, um empresário muito famoso e tudo isso, ele falava: Veratilde, capricha no projeto que depois o dinheiro aparece, né? E a gente transformando esse dinheiro, né, em possibilidades, né, enfim, em oportunidades e tudo isso, a gente não sabe aonde vai chegar, entende, o trabalho das pessoas. Então, se ela tem essa vontade, não fique só na vontade, não fique pensando que vai ser difícil publicar, né, que não tem recursos para isso, ou que não sabe se está escrevendo algo que vale a pena, nem nada. Põe no papel, né? Deixa o seu coração falar, deixa a sua intuição falar, porque alguma coisa daí vai resultar, né? E com certeza muita coisa boa vai aparecer também, né? Porque eu sempre digo, é uma experiência que eu tenho, o livro tem vida própria, entende? Depois dele impresso e distribuído, você não sabe aonde ele vai parar, né? E coisa. Eu tenho o meu livro de fábulas sul-mato-grossenses que eu fiz, inspirada nos meus sobrinhos, né? São 4 fábulas num livro só. Ele é dos anos 80. Até hoje eu sou chamada nas escolas, porque ele é usado como livro paradidático, né? Porque é a história de uma rã, de um lagarto, de um vagalume e de uma coruja, né? Mas atrás das aventuras desses personagens, utilizando o gênero das fábulas, tem efeitos transversais, de temas transversais, como amor, solidão, o tratamento com o outro, liderança, né? Capacidade de interagir em grupos e tudo isso, que são conceitos que devem ser passados, né, para a juventude, nas escolas. Então, eu tenho passagens por muitos lugares. Também, uma vez, a Embrapa quis fazer um projeto sobre meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso, para distribuir nas escolas. E foi um Instituto Histórico. E o único livro da bibliografia do Instituto com temas infanto-juvenis era exatamente as minhas fábulas. E eles fizeram um trabalho, editaram, na época só tinham 3, não tinha 4 ainda. E ainda ganhamos um manual do professor, feito pela esposa do Dr. Abílio de Barros, né, que é pedagoga e tudo isso. Não estou me lembrando o primeiro nome dela agora, Carolina Barros, né? Ela ainda fez um opúsculo, quer dizer, então, até hoje, Escola Oliva Enciso, a Escola Paulo Freire, tive lançamentos no Rio de Janeiro, numa escola montessoriana, e tudo dos livros.
Então, eles têm vida própria, quer dizer, ele hoje tem quase a metade da minha idade, o livro, né? E tá ainda quer dizer, acontecendo, né? Então, eu acho que a gente não pode prever o futuro. A gente tem que viver o presente, e se a pessoa tem essa vontade de escrever, já é um indício, né, de que ela pode, de repente, vir a ser uma grande escritora, produzir alguma coisa muito útil. Na pior das hipóteses, vai ser uma experiência que ela vai ter, que vai ser muito interessante também. Porque eu acho que mesmo aquelas coisas que a gente, no momento, não conseguiu atingir o nosso alvo, tem um sentido, né? Por exemplo, agora no Instituto Histórico, o Instituto está sendo muito visitado por escolas, inclusive escolas de outras cidades de Mato Grosso do Sul, para visitar o Instituto. E em 2013, que eu era diretora executiva do Instituto Histórico, nós fizemos um projeto, Conhecendo esta Morena, entende? E fizemos uma proposta para a CEMED. Era uma sexta-feira à tarde, as crianças escolhidas de uma escola passarem a tarde no Instituto Histórico. E teria todo um programa que eu organizei para as crianças. Quer dizer, elas seriam identificadas na porta com um crachá, algum associado a explicar a importância do nome, né, da pessoa e tudo isso. Aí iam para o auditório, ia ter um momento de canto, onde elas aprenderiam a cantar o hino de Campo Grande, o hino de Mato Grosso do Sul, que hoje as escolas não têm mais esse tipo de trabalho. Depois teria uma conversa com algum associado sobre a história do trem, a história do fundador de Campo Grande, fazendeiro que veio de Minas, tudo isso, quer dizer, algo que eles pudessem entender. Depois teria um lanchinho com comidas típicas, né? Eu até me propus a isso, na hora do lanche, fazer uma aula de boas maneiras, né? Pegar a chipa com guardanapo, não falar de boca cheia e tudo isso. E no final também, mais um momento de música, né? Para eles lembrarem do Instituto, quer dizer, seria uma visita, assim, eu acho que nunca mais as crianças iam esquecer. E no final do ano, teria uma avaliação de todas as escolas que participaram, lá na esplanada da Ferroviária, que tem um espaço maior, né, num evento, e um aluno de cada escola ia ser escolhido para dar um depoimento sobre a tarde que passou no Instituto. Infelizmente, na época, não impactou a CEMED e nós não tivemos coisa. Agora que nós estamos com uma excelente presidente, a Madalena Greco, que é professora, e mais ainda uma excelente diretora executiva e engenheira, Sueli Teixeira, né? Eu digo, eu vou desencafuar o meu projeto, que morreu naquela época, né? Quer dizer, nem chegou a nascer, né? Foi abortado, né? Quem sabe você tira alguma coisa, ela ficou louca, quer dizer, então de repente pode ressuscitar alguma ideia, coisa, por exemplo, agora nós estamos com vários músicos lá associados do Instituto, né? Essa aula de canto orfeônico é uma coisa muito boa, o cantar, né? Ajuda muito as pessoas a ficarem à vontade no lugar e tudo isso, antes de começar, porque as pessoas não estão mais acostumadas com o tempo do instantâneo hoje, as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir, né? Então, se você começa logo no Instituto Histórico, com alguém falando, fazendo uma palestra, por mais que a pessoa seja informal e tudo isso, talvez as crianças não tenham ainda um apelo suficiente para prestar atenção. Agora, se começar com canto, tudo isso, já muda o aspecto, porque a música ela atinge a acessibilidade de uma forma completa, né? Então, eu acho que vale a pena a gente passar por esses caminhos e tudo isso, procurar essas ideias para poder ampliar, enriquecer cada vez mais o nosso
nosso contexto, nossa história, é a nossa passagem por aqui, né? Esse legado que a gente vai deixar, isso é muito importante, né? O que que vão lembrar da gente? O que que você fez, né? Em que você contribuiu, né? Qual foi a pessoa que você mudou a vida dessa pessoa para melhor? Que acontece isso. Às vezes a gente nem sabe, né? Você está conversando normalmente com a pessoa e você está mudando a maneira dela pensar, ela está precisando de ouvir aquela palavra e tudo isso. É muito importante ouvir o outro, né? Hoje aqui eu só mais falo, mas é pelo programa, né? Mas eu gosto muito de ouvir as pessoas também. Acho muito importante, né? É uma forma de carinho, é uma forma de estima, né? É uma forma de solidariedade, né? Olha, contente por um lado, envaidecida por um lado, mas ao mesmo tempo me lembrando sempre meu senso de responsabilidade, entende? Eu acho assim, eu já recebi muitas homenagens e tudo isso, muitas, aqui mesmo na Santa Casa, depois do livro, eu dei uma assessoria editorial para o livro da Equipe da Esperança, que eles queriam registrar. Eles me deram uma placa muito bonita, que diz, sou parte da equipe honorífica, né, da equipe, tudo isso. Mas eu penso muito na responsabilidade. Eu jamais pertenceria a uma associação sem fins de lucro, que luta com dificuldades de recursos financeiros, luta para se impor na sociedade, porque esse é um outro setor, é um outro contexto da nossa sociedade que ainda é muito frágil. As pessoas não entendem o trabalho do terceiro setor, especialmente no Brasil. Se você for para o exterior, as pessoas que fazem parte de instituições do terceiro setor são tratadas como cidadão de primeira classe, têm regalias e tudo isso, porque você empresta o seu tempo e o seu saber, o seu trabalho, gratuitamente em benefício da comunidade, para melhorar, seja na área cultural, na área da saúde, assistência social e tudo isso. Então, eu jamais entraria em um grupo simplesmente para dizer lá no meu currículo que eu sou associada da UB ou associada da... Eu quero sempre deixar o meu trabalho, quero sempre ajudar em alguma coisa, quero sempre divulgar o que está sendo feito, prestigiar aqueles que estão na diretoria, procurar amenizar as controvérsias e tudo isso, porque eu acho que esse é o papel que a gente tem que fazer, né? Não faria de outra forma. Por exemplo, eu entrei na UB, em seguida eu ainda tinha uns 30 volumes do último livro que eu escrevi até agora, que foi publicado, Mini Contos. Passei, na época era a presidente, a Silvia Sesco, passei para a Silvia ou vender em benefício da UB ou distribuir para os associados e tudo isso. E agora, do próximo livro que eu estou fazendo, que é uma coletânea das minhas crônicas na revista Destaque, desde 2007. Só que eu estou fazendo, eu organizei em 5 capítulos por temas. Então tem humor, tem atitude, tem projetos, tem instituições e tem literatura. Cinco capítulos para colocar para ficar mais fácil para o leitor ler e ter algum sentido no livro, né? Porque a revista está fazendo 40 anos agora. E o Pierre nos deixou, Pierre Adre, que foi seu criador e era dono da revista, nos deixou em 2020, né? Então é uma homenagem que eu estou fazendo e encerrando meu ciclo também na revista, porque agora com a pandemia ficou um pouco difícil para mim acompanhar, e os filhos do Pierre que estão tocando a revista, mas já é um outro perfil, já é um perfil de turma mais jovem, a revista está linda e tudo isso, mas eu acho também que todo projeto tem que ter princípio, meio e fim, né? E o melhor que a gente faz é sair bem no fim, né?
Então, já comuniquei a eles, quer dizer, meu último trabalho foi em fevereiro desse ano, e quero ver se até o final do ano eu publico o livro, e quero dar um bom número para a UB também, para espalhar por aí, né? Mas eu acho que a gente tem que participar, entende? Porque as homenagens e tudo isso são bem-vindas, a gente agradece, tudo isso é um reconhecimento, todo mundo gosta de ter o reconhecimento pelo seu trabalho, mas, sobretudo, elas andam em paralelo com a responsabilidade que a gente tem a partir daquele momento em que é reconhecido o nosso trabalho e para o futuro e para sempre. E eu gosto de trabalhar, sabe? Eu acho o trabalho uma bênção. Acho que Deus foi magnânimo até no castigo, dando trabalho, entende? Porque quem não deve ser muito triste você levantar de manhã e não ter nada para fazer, né? Eu acho horrível, eu acho que não combina comigo. Esse aqui é uma autobiografia confessional. Como eu sou batista desde menininha, me batizei com 11 anos de idade, nunca deixei de ir à igreja. As pessoas na igreja sempre me cobravam. E como eu trabalho muito na igreja, nos projetos todos, tudo isso, eu então fiz esse. Tem um público mais restrito, mas esse também, financiado pelo Fix, é de poemas. E esse aqui é o Caçulinha, um livro de bolso, um mini contos. Tem 40 histórias de amor. Esse aqui é a história da Santa Casa. 100 anos da Santa Casa. Depois disso, a história do engenheiro que foi secretário de obras na época, o Dr. Fragelli, e foi prefeito de Amambai, de toda aquela região da Grande Dourados, fez uma empresa de luz lá em Amambai, na época que a maioria das cidades do interior aqui não tinham eletricidade, tudo isso. Família, homenagem da família no centenário dele. E esse aqui, um dos diretores aqui da Santa Casa, o Joelson Brito, fez parte de um trabalho batista, começou em Corumbá, em 1917, tudo isso. E aí, por causa do livro da Santa Casa, ele me pediu para fazer, eles queriam fazer, eles se consideram veteranos desse trabalho da Mocidade Batista. E aí surgiu esse. É uma parceria. O livro é da dona Iracema Sampaio, Thaís Costa, uma jornalista, e eu colaboramos também. É uma espécie de um almanaque dos municípios de Mato Grosso do Sul. Esse aqui é a história da aviação civil em Mato Grosso do Sul, pertence à bibliografia do Instituto Histórico, pode ser adquirido lá, e tudo isso que eu fiz com o Heitor Rodrigues Freire, que hoje é o presidente da Santa Casa, que é meu companheiro no Instituto Histórico, né? E tudo começou por causa de uma sugestão desse meu irmão, que é aviador comercial, porque o brevet dele ele tirou aqui ainda, depois é que foi para o Rio, foi aviador da Pan Air do Brasil e tudo isso. E é muito rica a história da aviação civil comercial, que os fazendeiros compravam avião e contratavam um aviador nos Estados Unidos para ir para o Pantanal, porque não tinha transpantaneira ainda, né? Então tem muita história interessante, e essa já é a segunda edição desse livro, né? E esse aqui é a história do rádio, aqui em Mato Grosso do Sul, também fiz com o Heitor, né? 2 anos depois, que no Rio de Janeiro o pessoal estava ouvindo rádio, foi criado o Rádio Clube para as pessoas escutarem. É claro que aqui tinha muita interferência, chamavam muitos técnicos para tentar melhorar o som e tudo isso. E em Bela Vista, a minha mãe falava pelo rádio amador
e tudo isso com meus tios lá no Rio de Janeiro. E ouvia a BBC de Londres no rádio, a gente ainda tem o rádio. Quer dizer, então tem tudo a ver com a nossa história, né? E essa história que a gente conta aqui. Obrigada.